temos um entrevistado para fechar brilhantemente o nosso Link TMC nesta terça-feira, falando sobre cancelamento, porque essa cultura ganhou força nas redes sociais e hoje pode definir a reputação de pessoas, marcas e até carreiras em questão de horas. Levantamentos mostram que temas como racismo e questões de gênero estão entre os principais motivos que disparam esse tipo de reação coletiva na internet. Para entender como funciona esse fenômeno, a gente conversa agora com o jornalista, professor e estrategista de imagem pública, Luciélio Guimarães. Luciélio, muito bom tê-lo aqui no Link TMC. Eu já começaria a entrevista perguntando qual que é a pisada de bola, a bobeada, né, ou a infelicidade que acaba gerando mais cancelamentos. Tem a ver realmente com racismo, tem a ver com homofobia, tem a ver com futebol, tem a ver com política, machismo. Tem a ver com sexo, com machismo. O que gera mais cancelamento? Olá, Tomás. Olá, Maiara. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Olha, então já respondendo à tua pergunta, pesquisas já levantaram que raça e gênero são os temas que mais cancelam. Só que não é só isso não, tá? Tem outros temas que acabam cancelando também, como política e religião, etnia e gênero, imigração, protestos também cancelam, sexo, sexualidade, sexismo, condições físicas. E não, Tomás, o futebol não cancela. Tá vendo que bom? Por isso que você gosta de futebol. Tem uma coisa boa, Não, mas o futebol gera cada bobagem, cada discussão, né? Mas felizmente ainda não gera tanto cancelamento. Mas se a gente falar de futebol no sentido de racismo, por exemplo, você xingar um outro torcedor com termos racistas, aí já tá falando de uma outra coisa, né? Bom, Luciélio, muita gente quer fugir de cancelamento, é óbvio. Eu e o Tomás aqui, a gente tá querendo mais fugir de ser cancelado, apesar de que às vezes a gente faz um pouco por onde, mas não no sentido de preconceito nem nada. É que às vezes a gente toca num tema ali que pra gente é importante, mas uma galera não concorda com a gente e isso pode acabar acontecendo, né? Mas, por outro lado, o que eu percebo? Tem gente que se aproveita da onda do cancelamento pra gerar um buzz negativo. Sabe aquele fale bem, fale mal, mas falem de mim? É aquele influenciador que faz uma grande bobagem pra todo mundo começar a falar dele, vir xingar e os comentários bombarem. O que você acha dessa estratégia pra ganhar engajamento nas redes sociais? Do falem bem, falem mal, mas o importante é falar de mim. O que eu acho não, Maiara, você já matou a charada do mercado. Muita gente usa a estratégia do cancelamento para projetar carreira. A gente pode até ver uns cases aí dos últimos reality shows. Então, assim, Cariúcha canceladíssima na sua edição da Fazenda, virou apresentadora. Carol Lecker, da última A Fazenda, foi expulsa porque agrediu ali uma pessoa fora, todas as barbaridades que ela falava. Também virou apresentadora. A própria Carol Conká, que foi ícone do cancelamento aí no Big Brother, retorna agora à Globo como repórter. E aí, se a gente reparar, assim, o cancelamento ele tem duas intenções. Primeiro, ele funciona como um vetor social de mudança para cobrar posturas. E, por outro lado, o cancelamento, ele também pode ser uma arma para destruir a pessoa. E tem um caminho do meio. Muita gente, como você falou, se aproveita dessa estratégia para reforçar o seu nome. O cancelamento, Maiara, ele é interessante porque ou você pede desculpas, e na era que a gente está, na era das desculpas, isso funciona mais ou menos, tem até um estudo para classificar isso chamado diluição normativa. A diluição normativa fala o quê? Que quanto mais se pede desculpa, mais se perde o efeito. E aí, vamos olhar, teve uma situação de cancelamento na semana passada com o líder máximo dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump. Ele postou ali uma imagem racista, e no final ele não pediu desculpas. E por que ele não pediu desculpas? É só porque é arrogante, prepotente? Também. Mas o não pedido de desculpas em um meio, onde eu acabei de falar, assim, que as desculpas perdem o efeito, isso mostra poder, autoridade. Várias pessoas, não só lá fora, mas aqui no Brasil também, usam dessa estratégia, são cancelados, o nome
usando um termo popular, o nome fica na boca da Matilde e a pessoa não pede desculpas justamente para mostrar que ela é poderosa. Ou seja, às vezes não pedir desculpas é uma estratégia, né? Dentro da questão do contra-cancelamento, digamos assim, né? O contra-ataque ao cancelamento. Claro, quando a gente fala de cancelamento, Luciélio, a gente sempre pensa em redes sociais, né? As redes sociais ajudaram nessa proliferação do cancelamento. Hoje você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, seja aqui no microfone de uma rádio importante, de uma rede de rádio importante como a TMC, seja numa emissora de televisão, seja num blog, seja na sua página particular do Instagram ou do Facebook. Mas os cancelamentos aconteciam também no passado, né? Tem uma frase famosa do Barbosa, que foi goleiro da seleção brasileira em 1950, dizendo que ele falava: no Brasil não existe prisão perpétua, pena perpétua, mas eu estou cumprindo, né, essa prisão psicológica desde o erro, do suposto erro na final da Copa do Mundo de 1950. Até o final da vida eu vou ser cobrado pelo gol do Uruguai, o gol do título da seleção uruguaia. Esse foi o caso de um cancelamento. Qual seria o maior cancelamento da história, seja na era das redes sociais, seja pré-redes sociais? Tomás, excelente essa tua reflexão, e a gente vai voltar um pouco na explicação aí da história da humanidade. Se a gente pegar a literatura bíblica, Adão e Eva, eles foram cancelados e expulsos do paraíso por conta, não é? Infringiram uma norma ali do paraíso, então cai fora daqui. Aí a gente vai mais um pouquinho, e aí a gente encontra a origem do termo bode expiatório. Isso no livro ali de Levítico 16 fala que era oferecido um bode para um demônio chamado Azazel, o bode expiatório. Aí, anos depois, lá na Grécia, o que é que se faziam? Ofereciam pessoas consideradas feias e pobres para o sacrifício, para ser jogada no deserto. E aí, na mesma Grécia, é quando surge não o cancelamento com esse termo, mas o ostracismo. Como que era isso? Ali na Bulê, que era a Assembleia, o que é que eles faziam? Eles escreviam o nome de quem eles consideravam que estava infringindo regras da democracia. Eles escreviam nos cacos, ostracons. Por isso, daí a palavra ostracismo. Esta pessoa, ela era obrigada a deixar a cidade de Atenas e ficar longe por pelo menos 10 anos. E aí a gente vai andando na história. Na Itália, existia uma ilha chamada Pandataria, que é a atual ilha de Ventotene. No regime fascista, o que é que acontecia? As pessoas que eram canceladas eram jogadas para essa ilha, isoladas. E aí, as redes sociais, né, proliferaram esse termo cancelamento, principalmente a partir de 2019, quando virou a palavra do ano, mas foi bom você citar esse exemplo aí do futebol, e a gente pega nessa mesma época outras pessoas também. Carmen Miranda, um grande ícone, foi cancelada. O Simonal foi cancelado. Sem dúvida. Morreu sem ser descancelado. A própria Elza Soares, por conta do relacionamento ali com o Garrincha. Então, essa escandalização com o comportamento ou a fala do outro acompanha a nossa história. Não é uma coisa nova, não vai acabar, porque a gente, o que dá, assim, para mudar posturas, aprender com isso, ter uma consciência para não cair no cancelamento, porque o cancelamento é perigoso, por mais que mostre poder, o não pedido de desculpas, você perde coisas. Por conta de um cancelamento, você pode perder família, relacionamento, emprego, perde-se muita coisa. Então, a pessoa que assume este lugar de poder, ela tem que estar muito segura
e muito confortável nesse lugar. Porque senão vai dar ruim, viu? Não é qualquer um, né, como o Donald Trump, que consegue segurar ali o rojão, né? Você vai, beleza, vou falar uma besteira, vou ser cancelado e vou segurar, porque não é fácil, não. Quero muito agradecer por essa conversa muito gostosa, sempre com jornalista, professor, estrategista de imagem pública, Luciélio Guimarães, que veio, inclusive, hoje vestido como TMC, como um bom estrategista de imagem. Tá lá ele no vídeo, de camiseta laranja, em homenagem a vocês. E camisa verde. Foi muito bem. obrigada, viu, Lu? Um beijão pra você. É sempre uma honra estar com vocês, tá? Obrigado. Valeu. Muito bem, um show de conhecimento, né, do Luciélio.